A guerra entre Israel e Hamas já virou rotina nos noticiários, mas mesmo em meio a bombas, discursos e números de mortos, existem histórias que simplesmente não chegam ao grande público e quando chegam, deixam qualquer um em choque. E uma dessas histórias é a história do Guy Gilboa Dalal, um jovem comum, técnico de informática que não tinha ligação alguma com o exército, mas acabou vivendo um dos piores pesadelos que um ser humano pode imaginar. O Guy, ele passou mais de 2 anos presos nos túneis do Hamas, desaparecido, acorrentado, passando fome, sendo torturado e sofrendo um tipo de violência que quase ninguém tem coragem de comentar e escancara o nível de crueldade desses terroristas. Agora, já liberto, ele resolveu contar tudo o que ele viveu nas mãos dos extremistas e eu vou te mostrar tudo, tá? Então se prepara aí que é coisa pesada. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Guy Gilboa Dalal, de 24 anos, ele não era soldado, não fazia parte do exército israelense, não tinha treinamento militar nenhum, ele era simplesmente um civil, um jovem técnico de informática levando a vida comum de qualquer pessoa. Mesmo assim, isso não impediu que ele se tornasse um alvo. Os terroristas não tiveram a menor consideração e Guy acabou sendo levado como refém, passando quase 2 anos nos túneis do Hamas. Ele foi sequestrado ao lado do amigo Eviatar David, durante um festival de música no dia 7 de outubro de 2023. Esse ataque, algo que o Hamas jamais havia feito dessa forma contra o território israelense, foi justamente o estopim que detonou tudo. A partir dali, começou uma escalada que transformou o conflito no cenário de guerra que a gente está vendo hoje em Gaza. Ele passou praticamente 2 anos inteiros nas mãos dos terroristas, vivendo sob ameaça constante, até que, no dia 13 de outubro, ele finalmente foi libertado do cativeiro em Gaza ao lado do amigo. O mesmo amigo que em determinado momento chegou a ser forçado a cavar a própria cova. Ainda rolou um reencontro entre os dois depois de tudo de ruim que eles tinham passado. Depois de ser solto e voltar para casa, o Guy ele fez uma declaração que, mesmo não sendo muito comentado pela grande mídia, acabou viralizando nas redes sociais. Outros reféns libertados antes dele já haviam dito que Guy sofreu bastante enquanto ele esteve preso e que teria passado ali por maus tratos durante o cativeiro. E quando ele falou abertamente sobre o que viveu nesses 2 anos, ele confirmou tudo isso e ainda mais, tá? Gilboa Dalal, ele se tornou o primeiro homem a declarar publicamente que ele foi abusado sexualmente enquanto ele era mantido refém pelo movimento islamista Hamas. O Guy ele ficou preso em um túnel de 1 metro de largura, acorrentado, mal se alimentando, fraco. Ele só conseguiu resistir porque ele imaginava que a sua família o observava por uma câmera. Ficou do lado dele durante todo esse período. Depois de passar ali 700 dias debaixo da terra, o Guy ele finalmente voltou para casa e pôde, pela primeira vez, contar tudo o que sofreu. Os relatos de Guy. Guy passou 2 anos enfrentando fome, tortura, espancamentos e abusos sexuais. Ele também contou que era constantemente humilhado por moradores de Gaza que percebiam que ele era um refém. Sobre os abusos, ele disse que eram cometidos por um guarda que o ameaçava de morte caso ele falasse alguma coisa. Tudo isso foi relatado por ele numa entrevista a um canal israelense. O seu caso é algo realmente bizarro, só a falta de comida e os espancamentos já seriam suficientes para aterrorizar qualquer pessoa, mas o relato sobre o abuso que ele sofreu acabou chamando ainda mais a atenção, justamente por ser o primeiro homem a falar publicamente sobre isso, já que esses relatos quase sempre vinham de mulheres. Os detalhes que ele descreveu também chocam bastante. O Guy contou que o agressor não permitia que ele vestisse suas roupas, explicou a forma como o terrorista o abordava e o tipo de ameaça que fazia. E vale lembrar, no Islã, esse tipo de atitude, um homem abusar sexualmente de outro ou se envolver com outro homem é proibido, tá? Eles não aceitam práticas homossexuais. E quando eu terminava o banho, ele me arrastou para fora do banheiro e não me deixava colocar minhas roupas de volta. Ele me levou de volta para o quarto deles. E então ele me jogou em cima de uma das poltronas deles. Ele começou a me tocar por todo o meu corpo. E eu congelei. Eu disse, você tá brincando, né? Isso é proibido no Islã. Ele encostou um rifle na minha cabeça e uma faca no meu pescoço. E disse que se eu contasse a alguém, ele me mataria. Na entrevista, ele também revelou que um dos terroristas encostou ali o seu órgão sexual nas partes íntimas dele e ainda pediu que gravasse um vídeo pornográfico. Abre aspas. Em um dos dias, ele me levou para o quarto
dos terroristas, e eu estava sentado em uma cadeira vendado. Ele disse: "Ah, faz muito tempo que você não vê garotas, né? Você assiste pornografia? Quer ver pornografia? Quer que a gente faça um filme pornô?" Apesar de muitos lugares dizerem que Guy foi o primeiro a falar sobre os abusos, algumas notícias apontam que o primeiro, na verdade, foi Ron Braslavsky, que também foi libertado em outubro. O Ron, ele contou que foi despido e amarrado enquanto era mantido em cativeiro pela Jihad Islâmica Palestina. No relato, ele diz que queriam humilhá-lo e tirar sua dignidade, e segundo ele, conseguiram. Ele afirmou que sofreu violência sexual e que ainda é muito difícil falar sobre tudo isso. אלימות מינית, וזה בעיקר המטרה שלה להשפיל. המטרה שלו הייתה להשפיל אותי, למוך לי את הכבוד, וזה בול מה שהוא עשה. בסוף דברים עשו. כן. Segundo algumas reportagens, o Ron ele também contou que foi pressionado a se converter ao Islã em troca de comida, mas ele se recusou e por isso acabou ficando irreconhecível de tão magro. Voltando à história do Guy, talvez ele seja visto como o primeiro em alguns lugares justamente pela forma direta e aberta com que ele relatou tudo o que viveu, enquanto o Ron ele ainda demonstra estar bastante abalado. O Guy ele dá a entender que ele está conseguindo lidar um pouco melhor com os traumas, mas é claro, nada disso deve estar sendo fácil. Ele chegou até a ir na Assembleia Geral da ONU, onde se juntou a outros familiares de ex-reféns para dar depoimentos e compartilhar suas histórias, tentando chamar a atenção global para a necessidade de uma solução para a situação aí dos reféns. Sabemos que se isso aconteceu com o Guy e com o Ron, provavelmente aconteceu e acontece com outras pessoas também, outros reféns. Infelizmente, nem todos estão vivos para poder contar o que viveram, mas aqueles que sobreviveram estão aí, compartilhando tudo que passaram. Esperamos que os sobreviventes consigam seguir a vida da melhor forma possível depois de tudo que enfrentaram, que recebam todo o apoio psicológico e espiritual necessário para isso. Mas aí, o que você acha sobre tudo isso? No mínimo, uma hipocrisia gigantesca, né? Esses terroristas, não é não? Comenta aqui embaixo, deixa sua sugestão pro próximo vídeo, até mais, tchau.